te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 12 de maio, sexta-feira. Iniciando então mais um final de semana. Hoje a nossa leitura e reflexão no Salmo 119, versículos de 33 a 40. Uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, para que juntos possamos então refletir nessa palavra, tá bom? Não se esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha, se inscrever se não é inscrito, compartilhar com outras pessoas, chame outros para estarem conosco nessa manhã, para assim então termos esse tempo juntos em torno da palavra. O Salmo 119, versículos de 33 a 40 é o que nós vamos ver nessa manhã. E o salmista confessa a sua total dependência de Deus com relação à leitura, à meditação, à compreensão e prática da palavra de Deus no seu dia a dia. É sobre isso que ele fala nesses 8 próximos versículos. Então aqui nós temos a quinta divisão de 8 versículos do Salmo 119, que se inicia agora com a letra chamada Re, que seria o nosso H. E essa palavra significa também casa. Vimos os 8 primeiros versículos, a palavra Aleph, depois Bet, a próxima letra, que significa casa. Depois, em terceiro lugar, terceira divisão, vimos a palavra Gimel, que significa camelo. A quarta divisão, vimos a letra Dalet, que significa porta. E agora a quinta, a palavra Re, que também significa casa. Tá? Então nós vamos olhar para essa divisão hoje, dos versículos de 33 a 40. Então, na divisão anterior, nós vimos como o salmista sabia que precisava depender de Deus para cumprir as decisões que havia tomado no seu dia a dia. Tá? E nessa nova sessão agora, nessa nova divisão, dos versículos de 33 a 40, o salmista vai demonstrar a sua total dependência de Deus. Tá? No que diz respeito a sua relação, né, com a palavra de Deus. Okay? A relação do salmista com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é como nenhum outro livro. Ela é uma palavra viva e eficaz. É isso que diz o livro de Hebreus 4:12, né? E o Senhor Jesus disse o seguinte, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, isso está em João 6. Então, por esse motivo, nós precisamos e muito depender da força de Deus e vamos, assim, interagir com a palavra de Deus de maneira proveitosa no nosso dia a dia. Então, vamos ver os pedidos que o salmista fez a Deus. E ele começa no versículo 33 justamente a fazer alguns pedidos ao Senhor. E ele diz o seguinte: ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Então o salmista pede para ser ensinado. Né? Esse pedido se repete 15 vezes no livro de Salmos. E dessas 15 vezes, 8 vezes somente aqui no Salmo 119. Temos 150 capítulos. Né? 15 vezes aparece no Salmo e só aqui no Salmo 119 aparece 8 vezes. Tá? Então, quando Deus nos ensina, Ele nos capacita a guardarmos os seus mandamentos até o fim. Porque Ele diz ao Senhor, eu os guardarei até o fim. Então, recebemos do Senhor capacidade para guardar os seus mandamentos. Então, isso é importantíssimo. Então, estamos vendo a dependência desse salmista com relação à palavra de Deus. Salmista é esse que nós não temos certeza de quem era. Alguns dizem que era algum dos profetas,
inclusive Esdras, né? Outros dizem que era Davi, outros dizem que era talvez o próprio Jesus. Mas nós não temos plena certeza disso. Muito bem, versículo 34. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração a porei em prática. Colocar em prática, aí sim. Essa palavra ela se torna viva quando nós a colocamos em prática. Então, o salmista pede que Deus lhe dê pleno entendimento da sua palavra, para que ele possa obedecer e colocar em prática esta palavra. Muitas vezes nós queremos entender os mandamentos do Senhor apenas para descobrir alguma forma de escaparmos da obrigação de poder obedecê-los. Nos dias do Senhor Jesus, os judeus haviam pervertido, em muitos casos, a obediência aos mandamentos de Deus porque eles desejavam seguir os seus próprios corações. Então buscavam brechas na própria palavra para fazer então o que bem entendiam. O desejo do salmista aqui, ao contrário, era: dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração, a porei em prática. Tá? É isso que ele tem como desejo. Versículo 35. Faze-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho grande prazer. Ou tenho prazer. Né? Então, o salmista pede então para Deus guiá-lo. Faze-me andar. Então, me guia, Senhor, nos teus caminhos, nos teus mandamentos. A direção de Deus é garantia de que nós não iremos desobedecer a Deus, seja por ignorância, seja por negligência da nossa parte. Né? Então, ele pede para que possa guiá-lo. Então, o Salmo 1, por exemplo, que nós já tivemos a oportunidade de orar juntos, ele descreve muito bem como o homem é bem-aventurado. Né? E o homem é bem-aventurado como? De que forma? Quando ele não anda segundo o conselho dos ímpios, quando ele não se detém no caminho dos pecadores, quando ele não se assenta na roda dos escarnecedores, quando ele tem prazer na lei do Senhor e quando ele medita nessa lei dia e noite. Aí então será um homem bem-aventurado, feliz. Então, esse é o desejo do salmista. Andar, ser guiado pelos mandamentos do Senhor, pois ele tem prazer em ser guiado, em andar e caminhar de acordo com esses mandamentos. Tá? Versículo 36. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. O salmista reconhece que a inclinação apropriada do coração só é possível com a ação de Deus. Porque a ganância faz parte do ser humano, né? A ganância é um desvio do caráter, a ganância é uma mancha aqui na vida do ser humano, tá? Que o leva a desejar sempre mais e mais sem nunca estar saciado. Então, muito mais que uma inclinação, hoje nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus que tem gravado os mandamentos de Deus sobre os nossos corações. E o salmista ele pede que Deus então não permita que o seu coração se incline para a cobiça, que é representada então pelos bens materiais, mas que ele possa permanecer, né, longe desta ganância, dessa cobiça, ok? Então ele pede isso ao Senhor. Então vemos aqui de forma prática, né, questões diárias, ele pedindo ao Senhor que possa orientá-lo. Versículo 37. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Então, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Né? Então, existe muita sedução nesse mundo. Existe muito fascínio nesse mundo. E o salmista pede que essas coisas não... sabe que essas coisas, aliás, não passam de vaidade. É como correr atrás do vento. Né? Você nunca vai alcançar o que deseja, vai sempre querer mais, mais e mais, nunca vai se saciar. Então, olhe, por exemplo, para o testemunho de alguém que conquistou tudo que é possível conquistar nessa vida
e chegou à conclusão de que tudo era vaidade. Alguém que tinha absolutamente tudo que você possa imaginar. Mas ele chega à conclusão que tudo era vaidade. Ele diz o seguinte: diz comigo, vamos, eu te provarei com uma alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. Da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possui bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Eu era maior do que eles. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quem disse essas palavras foi Salomão, o homem mais sábio do mundo. E ele deixa bem claro que tudo era vaidade e correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Então o que ele quer dizer é que todas essas coisas, sem a direção de Deus, torna-se apenas vaidade e correr atrás do vento, porque a pessoa nunca está satisfeita. Então nós podemos entender agora por que o salmista pede a Deus que o proteja de contemplar a vaidade, porque ele nunca se sentirá satisfeito. A posse de bens materiais não produzem nem paz nem alegria que sejam duradouras. É bom, com certeza, traz felicidade, traz alegria, traz satisfação momentâneas, mas tudo passa. Agora, a presença de Deus e a palavra de Deus tem poder para nos vivificar. E essa palavra, essa alegria, ela permanece para sempre. Então, o que nós precisamos é abrir os nossos corações para Deus e deixar que Deus nos inundar com a sua palavra e com a sua presença, para que tenhamos satisfação dia a dia, em vez de ficarmos correndo atrás do vento e de coisas que nunca poderão nos saciar. Confirma a teu servo a tua promessa que fizeste aos que te temem. Então, nesse caso, ou nesse verso, o salmista pede que Deus confirme uma promessa feita. Confirma a teu servo a tua promessa que fizeste aos que te temem. Que promessa seria essa que ele fez, que ele está aqui dizendo para ser confirmada? Muito bem, a promessa que o salmista está se referindo é relativa ao perdão de Deus. Ele deseja ser perdoado pelo Senhor. O perdão de Deus nos é concedido gratuitamente. E ele deseja, confirma o teu servo a tua promessa. Perdoa-me, Senhor. Era esse o desejo do salmista. E se for Davi, como nós falamos anteriormente, ele sabe o que é pedir perdão e por que estava pedindo perdão. Então, o perdão de Deus, ele é algo imprescindível para as nossas vidas, tá? E nós vemos isso claramente na sua palavra. É a necessidade de nós termos esse perdão. O povo, por diversas vezes, pediu perdão de Deus. E nós já lemos Salmo 25, ele diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade ao Senhor. Então, não te lembres dos pecados da minha mocidade. O Salmo 51, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí, o que Deus faz diante dessas palavras e de tantas outras que nós não temos tempo para poder enunciá-las ou ler cada uma delas? Salmo 103, versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas
iniquidades, de seus pecados jamais me lembrarei. Então essa é a promessa do Senhor. E é sobre isso que o salmista está aqui falando. É sobre essa promessa que ele está aqui realmente conversando com o Senhor, desejando que o Senhor, então, lhe conceda o perdão dos seus erros, dos seus pecados. E como dissemos, né? Não apenas Davi, mas se foi Davi, é algo que nós realmente sabemos que ele cometeu. Afasta-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Né? Então o salmista pede que Deus o proteja da única coisa que ele realmente teme, e que é ser desobediente aos mandamentos do Senhor. Me afasta, né, de realmente ser envergonhado e envergonhar o nome do Senhor. Tá? Me livra dessa situação. O salmista via a desobediência aos mandamentos de Deus, aos quais eles se referem como sendo bons, os mandamentos do Senhor, né, como uma vergonha. Algo do que se envergonhar, se ele se afastasse dos mandamentos de Deus. Se ele se afastasse dos caminhos do Senhor, seria algo vergonhoso. E ele não quer que isso aconteça. E ele pede a Deus, então, que o ajude. Anseio por obedecer às tuas ordens, restaura minha vida por tua justiça. Então o salmista, ele suspira pelos mandamentos do Senhor. Ele deixa isso muito bem claro. De vez em quando aparecem pessoas assim, né? Que têm esse desejo e que manifestam isso no seu viver diário. Pessoas que se deixam consumir pelo desejo de ver a palavra de Deus sendo praticada na sua vida constantemente, dia a dia, e a glória de Deus se manifesta na vida dessa pessoa. Jesus bem disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então nada poderia descrever melhor nossos desejos por algo do que as expressões de ter fome e ter sede. Né? Ter fome e ter sede. Ter fome e ter sede pela palavra de Deus, pela justiça, pela ordem. Então anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura minha vida por tua justiça. Amados, todos nós concordamos que o ideal mesmo seria se todo mundo fosse obediente aos mandamentos do Senhor. Como seria bom se todos fossem obedientes aos mandamentos do Senhor. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não é uma realidade, isso não é uma verdade. Mas sabe de uma coisa? Isso precisa começar com alguém, isso precisa começar com você, tem que começar comigo. E aí, então, nós vamos aumentando o número daqueles que estão buscando realmente viver essa palavra no seu dia a dia. Então, nós precisamos fazer nossas essas petições aqui. Esses 8 versos aqui que nós vemos na vida do salmista, essas petições que ele faz aqui, em cada um desses versos, desejando mais e mais ser parecido com Jesus. Mais e mais estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida, manifestando a glória de Deus através do seu viver. Então, que nós possamos desejar, como o salmista aqui, colocar em prática esses pedidos, pedir primeiro e depois colocar em prática cada um deles. Vamos ver a diferença que esse tipo de oração pode fazer nas nossas vidas. Que tipo de diferença pode fazer se nós estivermos ansiosos em pedir o que o salmista aqui pediu ao Senhor nesses 8 versículos? Para se render totalmente à direção do Senhor, à palavra do Senhor. Esse é o desejo do Senhor para a sua e para a minha vida. Agora, esse precisa ser o nosso desejo também, para que assim o Senhor seja glorificado através da sua e da minha vida. Que Deus possa nos abençoar, então, nesse dia, que nós possamos ser desejosos de sermos cada vez mais parecidos com o nosso Deus, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, e assim manifestarmos, por onde quer que estejamos, a glória do Senhor, a luz do Senhor. Sermos astros nesse mundo. Então, que nessa sexta-feira, que o seu dia seja abençoado, que esse final de semana nós vamos iniciar, que seja uma bênção para a sua vida, e que você seja um instrumento útil nas mãos de Deus, e que você possa realmente ansiar, que nós possamos desejar
realmente viver esses ensinos, essa palavra, que esses versículos sejam a nossa oração diante do Senhor dia a dia, para que possamos caminhar realmente de maneira em que o nome do Senhor seja exaltado através de nossas vidas. Tá bom? Que esse seja o seu e o meu desejo e que nós possamos assim caminhar. Que Deus abençoe a sua vida. Na segunda-feira, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez com os próximos versículos, mais 8 versículos aqui, uma sexta, né, sessão aqui de 8 versículos. Então, que Deus possa nos abençoar. E segunda-feira, 8 horas, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Tá bom? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinos e ajuda-nos, ó Deus, a ansiar por esses ensinos, por obedecer às suas ordens, à tua palavra, por vivermos, ó Deus, debaixo da tua justiça e assim, em todo o tempo, em todo lugar, manifestarmos a glória do Senhor. Assim nós desejamos e assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, tá bom? Uma ótima sexta-feira, então, para vocês. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, mesmo depois que nós encerrarmos aqui, tá bom? Faça isso. Não se esqueça, dê o seu joinha, dê o like, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra bendita. Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia durante essa semana. Muito obrigado pelas suas orações, a sua ajuda. E vamos continuar juntos aí nessa empreitada, nessa caminhada de lermos e refletirmos na palavra do Senhor. Forte abraço e até lá. Pra te adorar.